Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem? Hoje a gente vai entrar na unidade 11, unidades de medida. Então, a gente tem algumas unidades de medida. Tem, por exemplo, temos, por exemplo, quilômetros. Quilômetro a gente usa para medir distância. Por exemplo, qual a distância do Rio de Janeiro até São Paulo? Quantos quilômetros são? 600 quilômetros, mais ou menos. Então, a gente usa uma distância grande, o quilômetro. A gente também podia usar em metros, só que é muito, muito maior. Para você ter uma noção, 1 quilômetro, a cada quilômetro, eu tenho 1000 metros. Então, olha como que o quilômetro é melhor para usar uma distância muito grande, para o número não ficar grande. A outra unidade que a gente tem é o metro. Para que a gente usa o metro, por exemplo? A gente usa para medir comprimento, nossa altura, comprimento de tecidos, enfim, a altura das pessoas. A gente usa isso em metro. Para saber os móveis da sua casa, a gente também pode medir em metro, tá bom? E aí, cada metro ele possui 100 centímetros. Em 1 metro cabem 100 centímetros. E aí está a outra unidade chamada centímetro. Essa unidade chamada centímetro, a gente encontra, por exemplo, na régua de vocês. Vocês vão medir a sua régua em centímetros, ok? Então são medidas menores. Qual o tamanho do seu livro, qual o tamanho do seu lápis, da borracha? Você vai medir em centímetros, não vai se medir em metros. E por fim, temos essa unidade que a gente vai aprender hoje, chamada milímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, milímetro é uma medida bem pequenininha. Quando eu vou medir algo que é muito pequeno, eu vou usar 1 milímetro, ok? E agora a gente vai ver um exemplo aqui na régua de vocês. Vamos pegar aqui a régua de vocês. Aqui a régua. E nessa régua aqui a gente pode perceber que a régua de vocês ela está em centímetros. Então, por exemplo, esse número aqui de baixo, ó, 3 centímetros. Tem esse outro número aqui, ó, 6 centímetros, 8 centímetros. Essa é a medida que a gente tem. Mas se você perceber, a gente tem aqui, ó, subdivisões aqui, ó, entre o 0 e o 1. Eu tenho 10 risquinhos, 10 subdivisões. São os milímetros. Então, 1 centímetro contém 10 milímetros. E daqui a gente pode fazer contas com o que eu estou falando. Então, por exemplo, quantos milímetros tem 50 centímetros? Bom, se cada centímetro tem 10 milímetros, 50 centímetros tem 500 milímetros. Muito bem. E aí a gente pode converter de uma medida para outra. Por exemplo, de metro para milímetro, para centímetro, para milímetro, para qual correspondência eu quiser. Então, vou dar um exemplo aqui. 10 metros tem quantos centímetros? A outra eu vou fazer assim. 1000 milímetros tem quantos metros? Como que eu faço isso? Eu tenho que lembrar a correspondência disso aqui. Então, se eu sei que cada metro, 1 metro, possui 100 centímetros, 10 metros vai possuir 1000 centímetros. Aqui, 1 metro, 100 centímetros. 10, 1000 metros, 1000 centímetros, ok? E aí, eu posso converter direto de milímetro para metro. 1 milímetro tem quantos centímetros? Tem 10 centímetros, lembra disso? Então, 1 milímetro possui, ou melhor, 1 centímetro possui 10 milímetros. 1000 milímetros, que é o que eu pedi, 1000 milímetros tem aproximadamente 100 centímetros, não é isso?
Então, tem 100 centímetros aqui em 1000. E aí, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, fazendo isso direto, eu concluo que em 1000 milímetros eu tenho aproximadamente, não, exatamente 1 metro. 1000 milímetros é 1 metro. Então, 1 metro tem 100 milímetros. 1 metro também tem, perdão, 1 metro tem 1000 milímetros. E 1 metro tem 100 centímetros. Ok? A gente pode brincar assim. Por exemplo, no livro de vocês, na página de número 145, está assim, ó. 9 centímetros possui quantos milímetros? Está aqui, ó. 9 centímetros possui quantos milímetros? Se eu sei que cada centímetro tem 10 milímetros, 9 centímetros vai possuir 90 milímetros. Ok? E por fim, a última correspondência que faltava era de quilômetros. 1 quilômetro tem 1000 metros. Logo, se eu digo para você que eu percorri 10 km, 10 quilômetros, quantos metros eu percorri? Olha, eu percorri 10.000 metros. Porque em cada quilômetro tem 1000 metros. Se eu tenho 10 quilômetros, eu tenho 100.000 metros. 10.000 metros, perdão. Só multiplicar por 1000. Tá aqui. Se eu falar para você o seguinte, eu percorri 30.000 metros. 30.000 metros. Quantos quilômetros que eu percorri? Quantos corresponde a quilômetros? 1 quilômetro, 1000 metros. 30.000 metros, 30 quilômetros. Tá bom? É assim que a gente faz. Agora a gente tem que praticar e eu vou passar uma tarefa para casa para vocês, para a gente praticar bastante essas questões. Bom? Tchau, tchau, galerinha. Fique com Deus.